Estratégia e Marketing para Blogueiras. Bom, na verdade hoje é um daqueles vídeos respondendo a leitoras. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Não deixem de me mandar e-mail, luciana@blogueirasa.com.br, ou deixar comentários lá na página, no Facebook. Enfim, dá seu jeito de mandar sua pergunta que eu respondo aqui no vídeo, pode ter certeza. E hoje a pergunta que eu vou responder é da Daniele Faria. Ela faz a seguinte pergunta: como faço para bombar meu blog? Bom, Daniele, eu sei que essa é uma pergunta de $1 milhão que você e tantas outras meninas que estão assistindo esse vídeo devem se perguntar todos os dias. Se eu tivesse que responder de uma forma resumida, assim, tão direta como foi sua pergunta, eu diria trabalhe. Porque na verdade tem que trabalhar muito, tem que se esforçar e correr muito atrás. Eu gostaria de chegar aqui e fazer um vídeo que te desse uma resposta assim, que fosse uma receita de bolo, que você acertasse na mosca e que você fizesse bombar seu blog hoje. Mas infelizmente eu tenho que ser honesta e não posso chegar aqui e contar algumas mentiras. Eu até fico meio chateada porque às vezes quando eu navego pela internet eu vejo muita coisa sendo dita e muita coisa que às vezes não é verdade. Por exemplo, cria um mito assim do glamour em volta de ser blogueira como se fosse a profissão mais fácil do mundo, super glamurosa e tudo mais. Bom, não vou mentir pra vocês, é ótima, eu adoro, não quero ser outra coisa na vida e tem muita coisa legal, muitas vantagens. Mas uma coisa que ninguém conta pra você é que tem muito trabalho por trás, tem muita seriedade, sabe? Não é só chegar e fazer um blog, sabe? Você tem que correr atrás, estudar, trabalhar, às vezes isso requer muitas horas de trabalho, muitas horas de pesquisa. E essa parte ninguém conta, né? Eu acho que por trás de cada foto assim, que a gente vê no Instagram ou um post num blog, tem muito trabalho por trás e acho que tem muita menina que entende o que eu tô falando, que eu sei que tem muitas meninas que trabalham duro para realizar esse sonho. Agora, para eu não chegar aqui e falar que não tem estratégias para você bombar, eu vou lhe dar 6 passos que eu acredito que você seguindo não tem erro. Você vai seguir e em algum momento você vai fazer o seu blog bombar. Talvez não da forma como você espera instantaneamente, porque não existe fórmula mágica. Aliás, é até um mito que existe, né, de bombar, é ter muitos acessos e tudo mais, quando eu acho que na verdade é uma coisa que se constrói. É uma audiência que você constrói, uma credibilidade que você vai ganhando com seus leitores, para que talvez você não chegue a ter milhões de seguidores, mas você chegar a ter aquele número ideal de pessoas que te seguem, que confiam em você e que serão praticamente realmente seguidoras, né? Não só mais um númerozinho no seu Google Analytics. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui para você e falar assim: é só ter dinheiro, né? Se você tem milhares de reais para investir em propaganda no Facebook, no Google, então faz que você vai ter muita audiência. E, na verdade você vai ter, do dia para a noite você vai ter milhares de visitas. Só que nem isso eu aconselho, sabe? Porque eu acho que mais importante é você reter essa visita. Não adianta nada você atrair milhares de pessoas para o seu blog se quando elas chegarem elas não se interessarem pelo que estão vendo. Então, esse é um exemplo assim que eu gostaria de dar para você saber que é muito trabalho. Não é só dinheiro, não é só glamour, não é só tudo isso que às vezes vendem para vocês. Bom, então vamos lá para as minhas 6 dicas para você seguir e ter um blog de sucesso. A primeira dica é: organize seu trabalho. Como você pode ver, já começa com o trabalho, eu falei que tem que trabalhar, então nada melhor do que organizar. Porque na verdade, quando eu falo trabalho, não quer dizer que você vai trabalhar 20 horas por dia e também não quer dizer que você vai trabalhar 1 horinha a cada mês. Quando eu digo trabalhar, envolve muitas coisas, como organizar seus horários, estudar, analisar sua audiência, uma infinidade de coisas que pode te tomar muito tempo ou pouco tempo se você souber se organizar. E a dica que eu dou sempre quando alguém me pergunta como organizar, e sempre nas consultorias eu sempre pergunto o tempo que as blogueiras têm disponíveis, porque eu acho que dá para adaptar a rotina, tanto para aquelas que já se dedicam a isso, só são blogueiras, como aquelas que trabalham de 9 às 6 durante o dia e chegam à noite e ainda tem essa segunda ocupação que é ser blogueira. Então a dica que eu dou é o seguinte: eu sempre gosto de anotar tudo, né? Vocês já viram que eu tenho mania de anotar. Então eu aconselho pegar uma folha de papel mesmo, um Word, sei lá, e você anota todas as, digamos, obrigações que você tem com o seu blog. Então você anota: eu vou postar 3 vezes por semana, então eu tenho que ter 3 posts.
eu vou postar tantas vezes no Facebook, então são tantos posts no Facebook, tantos posts no Instagram, depois eu vou divulgar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Lista tudo e de preferência coloca já na ordem de importância. Provavelmente fazer o post é o mais importante. Então você vai colocar lá em cima e sempre seguindo essa ordem de prioridade. O segundo passo para você se organizar é colocar ao lado de cada uma dessas tarefas quanto tempo você leva para executá-las. Isso de uma forma realista, tá, gente? Não é uma questão de colocar um objetivo para você conseguir. Seja realista em quanto tempo você consegue fazer, pelo menos hoje. Porque pode ser que daqui a alguns meses você já consiga fazer isso muito mais rápido. E você coloca, você precisa de meia hora para fazer um post, coloca lá 30 minutos ou uma hora, ou tem um post da semana que demora mais, enfim. Você tem que contabilizar essas horas. Depois que você fez isso, você vai somar todo esse tempo que você gasta por semana para manter esse seu blog. E a partir desse número, você vai ver se é um número possível para você. Porque, por exemplo, pode dar 5 horas e você tem 1 hora disponível todos os dias de segunda a sexta. Perfeito! Você já tem aí como ocupar a sua hora. Mas pode dar 10 horas e você só tem 5 horas. E aí, o que eu faço? Bom, aí chegou a hora de priorizar. Então, por isso que era bom a gente colocar a ordem de importância nas tarefas. Você vai lá e vai priorizar quais as tarefas que você vai fazer dentro desse tempo que você tem disponível. E as outras não é que você vai esquecer. Se der tempo, você faz as outras. Mas você sabe que semanalmente você tem que cumprir aquela lista que você se propôs. Isso, gente, parece banal, mas é muito importante, porque às vezes a gente tem aquele tempinho programado pra gente se dedicar ao blog e a gente senta na cadeira e parece que todas as ideias sumiram. Então, se você já tiver anotado tudo que você vai fazer em cada horário, facilita muito o seu trabalho, facilita você saber realmente o que você pode fazer, o que está além das suas condições de horário. Enfim, organiza muito mais e você vai render muito mais. A segunda dica que eu dou é aprenda coisas novas sempre. Por quê? Porque na verdade a vida é um aprendizado. Eu adoro aprender coisas novas e eu acho assim, pelo menos pra mim é muito satisfatório. Cada dia você vai aprendendo uma coisinha nova nesse trabalho meu de blogueira e também assessorando blogueiras. Eu acabo tendo que aprender muita coisa, até mesmo porque às vezes são temas diferentes que chegam até mim das minhas clientes, eu tenho que aprender sobre esse tema. E então eu sempre aconselho as pessoas a sempre procurarem aprender coisas novas durante o dia delas. Nem que eu tô falando assim que hoje você vai acordar e vai falar assim, hoje eu vou aprender piano. Não, mas aprender coisas pequenas que podem te ajudar e te podem transformar numa blogueira melhor. Por exemplo, assistir um vídeo no YouTube que tem uma transição interessante, assim, diferente, procura saber como é que faz, procura no Google, sabe, como fazer transições de vídeo, como editar vídeos, e aí você já aprende uma coisa nova hoje que vai te ajudar amanhã pro blog. Aí você vê que uma blogueira tem uma estética de foto diferente, sei lá, as fotos são bem claras. Procura no Google como fazer fotos claras e aprende. Nunca deixe passar aquilo que você acha interessante, porque se você achou interessante, provavelmente seus leitores também acham. Então é bom que você saiba fazer e saiba mostrar pra eles. E aí você vai ver que a cada dia você vai aprendendo coisinhas pequenas e que no fim das contas é muita coisa e você sempre vai ser uma blogueira melhor. Afinal de contas, a gente está num mercado muito dinâmico. Muitas ferramentas aparecem todos os dias, muitas formas de blogar e quem consegue se manter atualizada sempre tem uma vantagem. E outra dica dentro disso de aprender coisas novas, quando se lança uma ferramenta nova, alguma rede social, tenta pelo menos reservar um tempinho para entendê-la. Você pode não gostar, sabe? Eu também tenho minhas redes sociais preferidas, sabe? Mas eu sei como funciona cada uma delas, porque se eu precisar usar, eu vou usar. A terceira dica não é novidade para quem acompanha os vídeos, é monitore os seus resultados. E na verdade vá além de monitorar seus resultados, analise seus resultados e traga considerações para o seu trabalho no dia a dia. Ou seja, mantenha uma planilha com toda a sua performance no Google Analytics, no Facebook Insights, tudo que você tiver dados e vai monitorando semanalmente para ver se você está melhorando ou se a sua audiência está caindo. E aí, a partir desses dados, você pode ver o que você fez, o que você não fez naquela semana e ir aprendendo. Por exemplo, você vai descobrindo coisas que, por exemplo, quando você posta um determinado tipo de matéria, aquela matéria bomba mais. Então, investe mais nesse tipo de matéria. Isso você só vai saber se você analisar os seus dados.
Eu costumo dizer que os melhores dados, as melhores, digamos, informações a gente já tem dentro de casa, não tem fora, sabe? Não precisa sair para aprender tantas coisas quando a gente já tem muito dado em casa. Quando você olha no Google Analytics, por exemplo, quais são os seus posts mais visitados, isso já te diz muita coisa. Ou quando você vê o post em que as pessoas passam mais tempo, significa que ele engajou mais. Então procure esses dados para você sempre saber o que funciona para o seu blog. Até mesmo porque o que funciona para o seu pode não funcionar para o blog da sua amiga. Então cada uma vai ter que conhecer muito bem e estar sempre estudando seus próprios dados para se dar bem nesse mundo. A quarta dica que eu dou é quase que um puxão de orelha. Não utilize atalhos. E por que eu falo isso? Gente, se atalho fosse bom, seria o caminho principal, né? Então eu vejo muita coisa por aí, até mesmo, por exemplo, quando me perguntaram como bombar seu blog, eu poder vender um vídeo na internet de como bombar o seu blog, ganhar muito dinheiro com isso e tal. Enfim, não é legal. Tente sempre ser honesta com a sua audiência, ser honesta principalmente com os seus patrocinadores. E eu quero dizer isso, por exemplo, não comprar seguidores no Instagram, ou você não fazer coisas que aumentem a sua audiência de uma forma que não é real, não minta para patrocinadores. Não faça isso, gente, porque você pode até ganhar dinheiro a curto prazo, você pode, sabe, dar uma impulsionada no seu blog, mas a longo prazo isso vai ter consequências. Não pense que quando um anunciante vai chegar para ver o seu Media Kit, ele não vai saber que você está mentindo. Ele tem formas de saber se a sua audiência é real, ele tem muito acesso à informação. Então por isso que eu falo assim, não adianta a gente tentar chegar fazendo coisas mirabolantes e que às vezes não são bem vistas, só pra gente ter aquele ganho momentâneo. A gente tem que pensar que a gente quer fazer isso por um longo tempo da nossa vida. A gente quer estar daqui a 5, 10 anos trabalhando com isso. Então você tem que pensar que você tem que construir sua credibilidade e construir sua audiência. É muito melhor você ganhar 5 seguidores por dia, seguidores bons que te seguem, que confiam em você, do que você ganhar milhares porque você fez alguma coisa que não era, digamos, não era ético, tá? Porque essa audiência não vai ficar com você, não vai ser fiel a você. A quinta dica que eu dou, eu acho até que é uma das mais importantes, se não a mais importante, que é fazer conteúdo de valor para sua audiência. Gente, existe uma frase que é muito difundida no meio assim, na internet que fala que o conteúdo é o rei. E é verdade, sabe? Apesar de hoje a gente já ter plataformas que são às vezes tão importantes, a forma como você vai passar pro seu usuário, o conteúdo no fim das contas é o que determina se a pessoa vai gostar do seu trabalho ou não. Então, o que eu sempre falo? Construa um conteúdo pensando em dar alguma coisa para a pessoa. Porque, gente, vivemos num mundo capitalista, ninguém faz nada de graça. Nem da atenção deles, eles dão de graça. Posso lhe garantir isso. A pessoa não vai entrar no seu blog e vai ler uma matéria que ela acha que não agrega valor para o dia a dia dela. Ela está procurando alguma coisa que faça ela melhor, né? Ou aprender um tutorial de maquiagem, ou saber mais sobre aquela marca que ela estava interessada. Enfim, toda vez que você termina um post, é sempre legal você se perguntar, isso daqui está gerando valor para alguém? Não é que sempre vai gerar para todo mundo, porque a gente tem vários interesses e até dentro do seu blog vão ter interesses distintos. Mas pensa se você está ajudando ou se simplesmente você está escrevendo alguma coisa para conseguir audiência, né? Então eu sempre falo que quando as pessoas elas entram num blog e elas acham que elas saíram melhor desse blog do que elas entraram, com certeza elas vão voltar. E isso inclui aprender coisas que a gente vai utilizar no dia a dia. Uma dica interessante que a gente não tinha pensado e que é super simples, aquela receita que a gente adora, tutoriais, enfim, entregue alguma coisa de valor e não tem erro, a pessoa vai gostar de você. E a sexta dica que eu dou é continuidade e perseverança. Bom, por que isso? Porque é muito fácil a gente, vou começar um blog e a gente faz tudo, começa tudo empolgado, e aí depois vai devagar, a gente não vai conseguindo os resultados que a gente esperava, vai ficando desanimada e aí a gente desiste. Bom, se bem que eu dei aquela notícia, digamos, ruim no início do vídeo, de que não existe caminho mágico, não existe atalho, que é muito trabalho, existe a boa notícia para você. Eu realmente acredito que quem trabalha
acreditando no seu trabalho, que tenta aprender mais e que sempre está se dedicando a isso, um dia consegue o que quer. Não tem como, gente, porque as regras estão aí, existem as boas práticas, existem coisas que já foram provadas, existem coisas que estão aí pra gente descobrir. Então eu realmente acredito que quem se dedica, quem vai lá, quem estuda e quem continua fazendo isso, eu realmente acredito que um dia vai chegar lá, mesmo que demore um pouquinho mais do que esperava no início. Então o que eu falo é, continue, tenha esperança e acredite no seu trabalho que um dia você chega lá. Bom, espero que vocês tenham gostado da resposta de hoje. Eu queria agradecer a Daniele pela pergunta e lembrar que vocês podem me mandar mais perguntas para luciana@blogueirasa.com.br, podem deixar comentário lá no blog, no Facebook, enfim, tem alguma dúvida sobre marketing e estratégia de blogs, manda para mim que eu respondo aqui no vídeo para você, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, não se esqueça de seguir no Instagram, @lucianacouto, que eu tô sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!